Começa agora Telescópio. Apoio cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde Itapetininga, começando o Telescópio para você neste dia especial aqui, 5 de novembro, aniversário de 250 anos da nossa cidade. Hoje, quinta-feira, você vê imagens da Prefeitura Municipal aqui de Itapetininga, esse marco também representando aqui todo o nosso município que hoje está de parabéns. Então, você que está ligado com a gente aqui no Telescópio, hoje vamos falar então sobre essa cidade tão maravilhosa, um pouco da nossa história aqui com o Sr. Roberto Hungria, presidente do MIS, do Museu da Imagem e do Som aqui de Itapetininga, e também com o José Luiz Nogueira, ele que é pesquisador, escritor, fundador do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico aqui da cidade de Itapetininga. Vai ser uma aula de história falando e comemorando esse dia tão especial de hoje. Então, fique ligado aqui com a gente. Você sabe, o Telescópio é oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Para fazer a sua pergunta, colocação, participar ao vivo aqui com a gente, é só mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê ou também através do aplicativo da TV. Você participa aqui com a gente, assiste também ao nosso ao vivo e vai participando também de todas as nossas redes sociais, aquilo que vamos postando nesse dia de hoje. Então, seja muito bem-vindo ao Telescópio, eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, seja muito bem-vindo, você que se conecta com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV. Hoje dia festivo e parabéns a todos os itapetininganos que estão conectados com a gente. Parabéns à nossa linda cidade aqui, que hoje é um dia muito especial para nós estarmos aqui juntos falando dela, comemorando esses momentos, esses 250 anos aqui de muita alegria de Itapetininga. E você que está conectado aqui com a gente, saiba que o programa de hoje ele foi gravado, então nós gravamos no último dia 29 esse programa para que você pudesse mesmo nesse dia de hoje ter aqui um programa inédito para você, falando daquilo que acontece na nossa cidade, daquilo que é importante conversar aqui. Mas assim, você que está acompanhando, pode mandar o seu recado normalmente através do nosso facebook.com/TV Itapê, para que a gente possa mesmo ir acompanhando ali. Só não vamos conseguir ler aqui ao vivo, mas vai ser muito legal poder contar com o seu comentário, com a sua participação. Então, muito obrigado você já que se liga aqui com a gente. Vamos iniciando o programa de hoje, programa especial então de aniversário aqui de Itapetininga, com o pesquisador, escritor e fundador do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico aqui de Itapetininga, que é o senhor José Luiz Nogueira. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, saúde e alegria, um prazer enorme estar mais uma vez aqui contigo. Muito bem, e conta pra gente já primeiro, né, José Luiz, o que 250 anos de Itapetininga representa pra você ao olhar toda essa história? É muito importante essa história de Itapetininga, mesmo porque somos descendentes do fundador da cidade, que é o Domingos José Vieira, e quem nós estamos todo dia falando e fazendo homenagens para ele. E para nós, 250 anos é um jubileu que deveria ser comemorado sempre, né? Então, muito obrigado pela essa oportunidade de poder estar aqui falando sobre a nossa querida Itapetininga. Meus cumprimentos também ao Roberto Hungria, que também do MIS, que está aqui conosco. E aproveitar também que é nosso aniversário e aniversário também da dona Angelina Hungria, a quem eu mando meus cumprimentos. Muito bem. E conta pra gente aqui, Zé Luiz, em que momento, vamos dizer assim, essa paixão pela história aqui da nossa cidade, ela entrou na sua vida aqui, né? Você citou aqui pra gente, né, ser aí da descendência do nosso fundador, tudo, né? Foi através disso, conhecendo um pouco da história da sua própria família, que despertou esse amor aqui pela cidade? Não, meu amor pela cidade já começa no dia que eu saí do útero da minha mãe. Aí foi uma emoção, acho que desde esse momento eu já sou itapetiningano, né? Daqueles que, roxo, né? Da gema, então a nossa paixão por essa cidade aqui é enorme. Apesar de ter vivido uns tempos fora, tal, porque a gente sai, vai estudar, vai trabalhar, mas a gente retorna. E hoje nós estamos aqui cada vez felizes por estar comemorando este jubileu de 250 anos da história da fundação de Itapetininga. Muito bem. E olhando agora aqui um pouquinho da história geral de Itapetininga aqui, como você vê assim os períodos que Itapetininga passou, né? Quais foram, vamos dizer assim, períodos importantes que é sempre legal realçar para lembrar um pouco da nossa história, que por exemplo, onde Itapetininga teve alguma função que chamou um pouco mais de atenção e tudo. Como você descreveria assim uma linha do tempo breve assim sobre a cidade?
1770, a data em que é comemorado o aniversário de Itapetininga, 5 de novembro de 1770. Nos inícios, nesse princípio, Itapetininga foi desenvolvendo muito, porque aqui passava o caminho real do Viamão, que é por onde os tropeiros passaram, isso até no final do século XVIII, então teve um movimento muito intenso. Depois que veio a febre, que acabou a Feira de Muares em Sorocaba, a Feira de Muares passou a ser aqui em Itapetininga, aqui na Vila Rio Branco. Ficou durante algum tempo aqui, em função da febre amarela que atacou muito lá em Sorocaba, e isso fez com que acabasse a feira. E com isso também o movimento lá parou. Mas, por outro lado, trouxe um movimento aqui para Itapetininga. Então, durante algum tempo foi muito bom. Depois que acabou essas feiras aqui também em Itapetininga, daí Itapetininga começou a parar um pouco o movimento, né? Daí começa novas gerações, daí vem a geração de políticos famosos que tivemos aqui, o Ataliba Leonel, nosso antepassado também aí, que nasceu aqui, foi para São Paulo, fez uma carreira política muito bonita, né? E que é o general Ataliba Leonel. Outros nomes que representam muito a nossa cidade, Coronel Fernando Prestes de Albuquerque, esse também foi governador, foi deputado provincial, o seu filho também, o Júlio Prestes, também, muita história aí para contar. E assim vai, né? Tem o período do algodão, tem outros períodos, as histórias aqui são muitas, Itapetininga é cheia de história. Tanto é que nós estamos aqui preparando um novo documentário para dar continuidade àquele primeiro que nós já fizemos. Fizemos um com o Domingos Zé Vieira, onde nós contamos a parte da fundação. Desde 1765, mais ou menos, quando ele chegou aqui em Itapetininga, né, até 1800. Depois, agora, nós vamos continuar com a história. Vamos tentar fazer um vídeo de 1800 a 1900. E depois, 1900 a 2000, e assim nós vamos devagarzinho contando toda a história. Aguarde que logo, logo teremos novos vídeos no nosso canal. Muito bem, não, é muito importante mesmo mostrar essas iniciativas aqui da nossa cidade, né? Que a TVI, ela de certa forma, ela consiga ser parceira, né, dessas iniciativas, desses institutos, né? Tanto o MIS quanto o Instituto Histórico Geográfico e Genealógico aqui de Itapetininga, para trazer para o nosso povo essa riqueza histórica, né? É parte fundamental de um povo o conhecimento da sua história, para poder levar também as suas características, assim, para frente, né? Conseguir dar caminho aqui. E cita aqui pra gente a história, né, da fundação aqui da cidade. Se puder trazer um pouquinho aqui da história do próprio mesmo Domingos José Vieira, alguns trechos assim, e também, vamos dizer assim, de como foi essa atuação. Oi? No nosso vídeo podia mostrar o comecinho dele, onde faz só uma pequena apresentação. Aquilo acho que é interessante, né? Muito bem, eu vou pedir pro pessoal aqui preparar, então assim que tiver no jeito aqui eu aviso o senhor, tá bom? Mas falando então, citou aqui pra gente alguns nomes, né? Nomes que a gente conhece de ruas aqui da cidade, de muitos locais aqui que vão acontecendo aqui e principalmente aqui a respeito das famílias. Eu acho que isso também diz muito respeito ao seu trabalho, né? Junto dos livros, dos brasões, das famílias e também trazendo, né? Como que é esse trabalho de entender um pouco as famílias, os ramos, né? De onde Itapetininga sai, das árvores genealógicas daqui da cidade, como que é esse trabalho? Esse negócio é a diversão nossa, né? Porque a gente vai atualizando as árvores genealógicas diariamente, tanto é que nós criamos dentro da internet um site Genealogia Itapetiningana, onde nós temos aproximadamente 80 mil nomes lá, que dá para as pessoas pesquisarem, e onde ali as pessoas podem continuar a partir dali, desenvolver as suas próprias genealogias. Às vezes a pessoa não sabe de quem é descendente, mas a partir do momento que começa a pesquisar, vai encontrando antepassados que nem sabia que existia e que vai se ligando às nossas árvores genealógicas. É muito curioso que entre lá e veja os nomes, porque você faz a sua árvore a partir de você. Você, seus pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós e assim sucessivamente. Foi assim que eu comecei. Eu comecei comigo, eu fui achando meu pai, minha mãe, minha avó, e aí fui me ligando às pessoas como o Salvador Aires, o Sarutaiá, é meu ex-avô, o Salvador, o Domingos Zé Vieira é meu pentavô,
Eu tenho o Tenente Urias Emílio Nogueira de Barros, que também é meu pentavô por outro segmento, que é o fundador de São Miguel Arcanjo, que veio lá de Baipeni, foi para Casa Branca e veio para Vila Velha, como é que é? Fazenda Velha aqui em São Miguel Arcanjo, que na época era distrito de Itapetininga. Então, o nosso trabalho de fazer os livros, fazemos o livro de Itapetininga e também das cidades que se desmembraram de Itapetininga. Então, nós continuamos ainda fazendo isso, mantendo contato com as famílias, mesmo nessa pandemia, continuamos em contato com famílias, trocando informações, trocando e-mail, a gente manda informação, volta informação, e assim as nossas árvores vão crescendo. Vamos ajudar a crescer cada vez mais nossas árvores genealógicas. Muito interessante. E Zé Luiz também falando um pouquinho aqui, né, algo que é muito, chama bastante atenção também, é a questão pensar nos mapas, né, pensar que nem sempre, às vezes a gente tem uma ideia de que não sempre foi assim, as cidades sempre foram divididas desse jeito, e nós vemos que principalmente aqui Itapetininga, a região aqui, ela já foi muito diferente, né, já teve, vamos dizer assim, uma configuração totalmente diferente. Quais são os principais, vamos dizer assim, quando você começa a contar para as pessoas, as principais curiosidades que chamam a atenção das pessoas para saber o tamanho que Itapetininga já teve? Uma das coisas que eu começo a falar, vamos começar assim, você já sabia que Itapetininga já pertenceu à capitania do Rio de Janeiro? Né? Olha só. Pessoa, nossa, será? Aqui já foi Sorocaba, aqui era Sorocaba. Durante muito tempo, Sorocaba foi o maior município do estado de São Paulo. Ela começava aqui em Santana do Parnaíba e ia até onde é Lages, Santa Catarina. Nossa. O estado, a capitania de São Paulo era muito grande. Nesse nosso vídeo nós colocamos os nossos mapas e mostramos. Hoje Itapetininga é o terceiro maior município do estado de São Paulo. As pessoas não têm noção. A capital de São Paulo cabe dentro de Itapetininga. As pessoas não acreditam nisso. Sorocaba cabe dentro de Itapetininga, Campinas, tudo isso cabe dentro de Itapetininga. Itapetininga é muito grande. Então, quando a gente faz mostragem desses mapas, as pessoas ficam curiosas de saber, sem imaginar. Aqui as pessoas não procuram, não pesquisam, não têm interesse. Mas a gente procura levantar esses assuntos a título de curiosidade e informação, para que a pessoa fique bem informada. Muito bem, você citou pra gente aqui o vídeo, né, que vocês têm preparado, vocês têm colocado aí na internet para o pessoal poder acompanhar um pouquinho. Nós temos um trechinho aqui do vídeo, eu pedi pro pessoal colocar na tela aqui pra gente, até para poder mostrar um pouco desse trabalho belíssimo aí que vem sendo feito. Muito bem, então estamos aí com o vídeo aqui, já trazendo para você, só acertar aqui para você poder acompanhar um pouquinho desse trabalho que está sendo desenvolvido, porque é algo muito especial mesmo olhar para a nossa cidade, entender a nossa cidade aqui. Então nós vamos colocar na tela para vocês aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é José Luiz Nogueira e eu sou pesquisador de História Regional e de Genealogia. Já escrevi alguns livros sobre a história de diversas famílias da cidade de Itapetininga e também da nossa região. Escrevemos também alguns atlas escolares histórico e geográfico, e nesse nosso vídeo nós pretendemos contar a história do nosso quinto avô, ou pentavô, como se diz na genealogia, Domingos José Vieira. Esse é o nome dele, o fundador de Itapetininga. Muito bem, feita a nossa apresentação, vamos à história de Domingos José Vieira, o capitão-mor de Itapetininga. Na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz no velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei.
oeste a cidade de Vieira do Minho, localizada no distrito de Braga, região do norte de Portugal. Aqui nasceu o personagem principal desta nossa história, Domingos José Vieira, o fundador de Itapetininga. Domingos José Vieira nasceu na freguesia de São João de Vieira, termo de Guimarães, arcebispado de Braga, em Portugal. Seu pai, o senhor Manuel Vieira, e sua mãe, dona Esperança Vieira, tiveram outros filhos, e entre eles, Domingos, que recebeu esse nome exatamente por ter nascido no domingo do ano de 1724. Aqui ele cresceu e, quando estava com 25 anos, quis emigrar para o Brasil juntamente com outros companheiros, em busca do bem, nós vimos aí um trecho, então, desse documentário que foi preparado com muito carinho aqui pelo José Luiz Nogueira, todo o pessoal do Instituto, para trazer para Itapetininga um pouco desse olhar, né, da sua história, dessas ruas aqui da cidade que vão tomando vida mesmo a partir do momento que nós conhecemos a história. José Luiz, conta um pouquinho para a gente aqui dos lugares especiais aqui da cidade, né? Eu vi ali algumas imagens, quando fala Itapetininga, mostrar o Largo dos Amores, mostrar ali o Centro Cultural, mostrar também as 3 escolas, né? São vários pontos aqui da cidade que eles são, de certa forma, referências aqui para a gente, né? Como você vê, vamos dizer assim, a questão arquitetônica de Itapetininga para ajudar também a contar a nossa história? Temos dentro do Instituto Histórico, foi criado pelo nosso confrade o Afrânio Franco de Oliveira Melo, que também faz genealogia com a gente, com quem compartilhamos as informações genealógicas, né? Ele falou, já faz mais de 10 anos isso, vamos fazer o Centro Histórico de Itapetininga, a gente vai ter oportunidade de contar em cada local detalhes sobre o ponto. E nós começamos então a fazer as visitas em pontos com mais de 100 anos de história. Desses mais de 100 anos de história que tem em cada lugar, começamos tudo e começamos. Então nosso primeiro passeio histórico começa no Centro Cultural Brasílio Aires de Aguirre, que fica na Praça dos Amores, a Praça Marechal Deodoro da Fonseca, que é a praça central da cidade de Itapetininga, né? Essa praça já teve também outros nomes, né? Ali foi inicialmente Pátio da Cadeia, primeiro nome, quando da fundação em 5 de novembro de 1770. Foi ali que foi colocado o Pelourinho, então ali chamava-se Pátio da Cadeia. Depois passou a ser Largo Municipal e foi mudando os nomes até que hoje então é Praça Marechal Deodoro. Muita gente conhece como Praça dos Amores, que foi por causa do footing que teve na época de 1970, naquele período, então o pessoal ficava passeando em volta da Fonte Luminosa e aonde conseguiam flertar com as mulheres que giravam em sentido contrário e ficou muito famoso como Largo dos Amores. Aliás, desde que eu nasci, eu conheço ali como o Largo dos Amores. Então a história não começa em 1960, deve começar bem antes, né? Muito bem. Muitos casais de Itapetininga nasceram ali. Muitos casais começaram ali as histórias, né? A gente girava, se encontrava tal, e logo já estavam os dois andando juntos no terceiro, tinha o terceiro círculo, onde as pessoas também caminhavam. E no nosso passeio, então, nós começamos assim, começamos a passear pela Praça Marechal Deodoro, visitando o centro, que é a construção municipal mais antiga de Itapetininga, né? Hoje é onde está sediada a Secretaria de Cultura e Turismo. Então ali a gente mostra ali, que ali embaixo já foi cadeia, depois em cima foi o fórum, depois foi Câmara Municipal, foi Prefeitura, então naquele prédio existiam muitas coisas. Daí, depois na sequência, a gente continua caminhando pela rua Monsenhor Soares, até chegar no Clube Recreativo Itapetiningano, uma entidade que hoje está com 104 anos, é uma cidade que começou como Clube Operário. Clube Operário, algumas pessoas que trabalhavam, operários que trabalhavam ali no Largo do Rosário, eles se reuniram na sapataria do Francis, e ali se reuniram e fizeram a primeira ata, que foi a criação do Clube Operário, que depois passou a chamar-se Clube Recreativo Itapetiningano. Hoje está sob a presidência do Alexandre Zanani,
que vem conduzindo muito bem a entidade e está mantendo a entidade hoje com 104 anos já comemorados em outubro agora desse ano. Foi no começo do mês, houve a comemoração de 104 anos da entidade. E no nosso passeio a gente sai do clube recreativo, vai caminhando pela rua Monsenhor Soares até chegar na loja Única Firmeza. Um outro prédio também com muito mais de 100 anos, construído ali no Largo do Rosário, onde se reúne toda a entidade maçônica e onde as pessoas podem visitar junto conosco, né, onde eles contam as histórias, fazem demonstração, porque ali foi o primeiro teatro, era o Teatro São João, aqui em Itapetininga. Saímos da loja maçônica Firmeza, andamos mais um pouquinho pela rua Monsenhor Soares, a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana de 130 anos também, a gente lá encontrou o pastor que foi contando as histórias, depois a gente sai da igreja presbiteriana, daí a gente finaliza o passeio na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Lá mostra-se todas as obras, as construções, as reformas, tudo que foi feito. É muito interessante, nós não paramos. Isso é um circuito que nós fizemos e depois nós criamos outros circuitos, saindo da praça, visitando o Clube Venâncio Soares, também, que é um clube com mais de 100 anos, visitando a Catedral, uma entidade que também lá hoje teria 250 anos, eles estão comemorando também o jubileu, que a igreja começou junto com a nossa história. Porque antes de existir a Câmara Municipal, primeiro tem que ter a capela. Aquela capela que a gente canta, de que for a capela de outrora. Bem, o pessoal sabe cantar o hino de Itapetininga. Então, esse é um pouco das nossas atividades para ajudar a contar a história, visitando esses prédios com mais de 100 anos. Nós costumamos também fazer outro passeio, começando onde a Casa Kennedy, onde abriga o Museu Carlos Aires, né? Onde lá tem o nosso Instituto Histórico, tem a Academia de Letras, tem o Clube dos Escritores, tudo isso está dentro desse prédio. Então, as pessoas também iniciam um passeio lá. Lá a gente sai caminhando pela rua Prudente de Moraes, que foi o dos republicanos, em direção à estação da FEPASA, ou antiga Sorocabana. Fazemos uma visita, contamos todas as histórias da Estrada de Ferro. Depois saímos de lá, vamos visitar as 3 escolas. A Escola Derbal, a Escola Coronel Fernando Preste e o Instituto de Educação Peixoto Gomide, a primeira escola normal do interior do estado de São Paulo, que formou muitos professores na época. Saímos dali da escola, vamos em direção ao Monumento dos Prestes, que fica onde foi o primeiro cemitério do Santíssimo, naquele largo ali onde tinha a Companhia de Luz antigamente. Então ali a gente faz uma visita, fala sobre Fernando e Júlio Prestes. Saímos desse monumento, finalizamos o passeio dentro do fórum. O fórum foi o fórum juizado das pequenas causas. Atualmente ali tem 2 varas criminais, então atualmente nós finalizamos ali. O nosso Instituto Histórico está muito empenhado em fazer isso e com esses passeios perto o interesse das pessoas em conhecer. Nós fazemos um livretinho, a gente mostra onde tem as histórias de cada local visitado. Vale a pena participar do nosso passeio ao Centro Cultural de Itapetininga. Muito interessante, nós vemos mesmo, né? Que trabalho maravilhoso sendo desenvolvido aqui na cidade. Como que o pessoal pode conhecer mais sobre o Instituto? Como que o pessoal pode se aproximar mais? Você citou pra gente aqui o site, né, da genealogia aqui de Itapetininga. Tem o canal no YouTube também para o pessoal assistir. E quem quiser, onde assim mais pra frente, quando tiver mais tranquilo as coisas, também fazer esses passeios, tudo, como que pode agendar com vocês? Normalmente as escolas, elas entram em contato com a gente, né, através do nosso WhatsApp, através de e-mail, através de Facebook, sempre as pessoas acham uma forma de se comunicar. Falar com a gente não é difícil não, é fácil, a gente já é figurinha já conhecida, então está em todos os pontos aí. E dentro do nosso site tem como lá a pessoa escrever, mandar informação, pedir, tá certo. Nós fazemos os passeios, já tem mais um passeio programado agora para visita Case,
onde tem o Museu Ferroviário. Então nós já vamos levar um outro grupo lá para fazer uma visita, contar as histórias sobre a ferrovia. É muito interessante. Então basta, o Instituto Histórico ele também tem um site, www.ihggi.org. Então esse é o site do Instituto Histórico. E é só achar Genealogia Itapetiningana. Digita aí no buscador do seu site, aí, né, que já logo... Muito bem, é uma alegria muito grande poder contar com esse trabalho de vocês, com esse intuito mesmo. E como você vê assim para as próximas gerações, Zé Luiz? Tem gente já que você vê, vamos dizer assim, que está despertando para isso, também para dar continuidade, para dar um fôlego maior, aumentar ainda esse trabalho aqui na cidade de Itapetininga? O Instituto Histórico, nós criamos ele em 2005. Estamos já com 15 anos de atividades. Desculpe. Nesses 15 anos, muitas atividades são realizadas. E cada vez, todo ano, entram novos membros. Nós estamos com 50 membros participantes dentro do Instituto Histórico. E cada um gosta de alguma coisa. Dentro dessas coisas é que nós vamos procurando tirar da pessoa o interesse, juntar os nossos interesses dentro da história, dentro da genealogia, dentro da geografia, tudo para a gente não deixar, para não perder. A finalidade é isso, nunca esquecer a nossa história, né? Então a gente está sempre batendo na mesma tecla, firmando o nosso passo para que não se esqueçam. Itapetininga foi fundada em 5 de novembro de 1770, é o terceiro maior município do estado de São Paulo. São considerados fundadores Domingos José Vieira, Salvador de Oliveira Leme Sarutaiá, Manuel José Braga e Simão Barbosa Franco. Então são 4 nomes que existem dentro da historiografia de Itapetininga, que as pessoas esquecem. Infelizmente, as escolas municipais e estaduais não contam a história de Itapetininga. Então, de vez em quando, as escolas nos ligam pedindo para a gente fazer palestra contando. Então, nós preparamos e levamos material a todas as escolas que nos solicitam. Assim, a gente vai ajudando a divulgar a história de Itapetininga. Tá certo. Meus parabéns pelo trabalho também. Meus parabéns hoje, né, como essa alma itapetiningana, né, esse amor todo pela nossa cidade aqui nesse dia tão especial de 250 anos aqui da cidade. Então, fica também aqui o agradecimento muito grande da TVI e também fica aqui aberta a câmera da TVI se quiser deixar mais algum recado, passar mais alguma informação pro pessoal aqui, mas desde já muito obrigado. Obrigado, Guto, pela oportunidade de podermos estar hoje, nesse dia 5 de novembro de 2020, dia em que se comemora os 250 anos, o jubileu de Itapetininga, agradecer esta oportunidade e poder falar aos telespectadores e lembrar sempre alguns detalhes sobre a nossa história. Meus agradecimentos também, minhas recomendações a todos os participantes que estão aqui conosco, ao Roberto Hungria, que também deve entrar daqui a pouco, né? Isso. Que o Roberto Hungria é nosso parceiro muito forte. Roberto Hungria é que deu o passo inicial conosco na fundação do Instituto Histórico de Itapetininga. Foi ele que iniciou a primeira sessão solene de fundação do Instituto Histórico de Itapetininga. Desde já eu quero agradecer mais uma vez a ele, aproveitar a oportunidade de poder agradecer aqui no ar e transmitir mais uma vez à dona Angelina os parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Conversamos então aqui com o José Luiz Nogueira, ele que é pesquisador, escritor e fundador do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico aqui de Itapetininga. Uma alegria muito grande poder conversar com ele nesse dia tão especial. E você que está curtindo um pouquinho aí o seu feriado, tá também com a sua família, gostaria de fazer um almoço delicioso, é lá no restaurante Vila Rosa, que você pode ir lá com toda a sua família, sempre degustar dos melhores pratos que o Cássio e toda a equipe oferece para você.
Muito bem, pratos deliciosos é sempre lá no Vila Rosa que você encontra. Agradeço muito você que está participando com a gente aqui através do Facebook, através do aplicativo também da TV. No momento nós não estamos podendo ler aqui as participações, porque o programa de hoje ele foi gravado nesse último dia 29 para trazer mesmo esse programa especial para você a respeito do dia de que Itapetininga faz esses 250 anos. É um marco muito importante chegar nesta data aqui juntos. É uma alegria muito grande poder trazer para você essa programação de hoje aqui. Conversamos então com o José Luiz Nogueira e agora vamos conversar com o seu Roberto Hungria, esse também, essa grande personalidade aqui de Itapetininga, esse também grande atuador cultural e histórico aqui da nossa cidade, para trazer para a gente um pouquinho mais o seu olhar sobre esse dia. Seu Roberto, boa tarde, seja bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde a você. E fico muito satisfeito de estar aqui novamente conversando com Itapetininga, com os telespectadores da TVI. Estou à disposição, o que você perguntar, se tiver ao meu alcance, responderei com o máximo prazer. Muito bem. Seu Roberto, primeiro eu começo aqui o programa transmitindo aqui, né? Aqui as palavras que o José Luiz Nogueira aqui deixou pra gente, agradecendo, né, pela sempre a sua atuação junto aí ao Instituto Histórico Geográfico e Genealógico aqui de Itapetininga e mandando também os parabéns aqui, né, porque no dia que nós vamos, que está passando aqui pro pessoal, no dia 5 é aniversário, então, da sua esposa, da dona Angelina aqui, então já fica também por parte da TVI também esses parabéns. Olha, foi muito importante ouvir o grande historiador, na minha opinião, da nossa Itapetininga, que é o Nogueira. Uhum. E ainda mais sabendo que hoje é o grande aniversariante do dia 29, junto com a minha mulher, com a Angelina. Uhum. A gente tem uma ligação com ele muito grande, já fizemos palestras juntos e é o meu consultor. Muita coisa que eu fico em dúvida, ligo para casa do Nogueira e tal coisa, o que você me disse? E nós tivemos um período, eu com um determinado probleminha de saúde, ele com outro probleminha, nós ficamos muito amigos, viajando até Sorocaba para fazer um tratamento no mesmo local. Olha só. E o gostoso é que de Itapetininga a Sorocaba não se parava um minuto, eu contando os meus casos, ele contando os dele, voltava, tomava uma água depois da consulta e viríamos até Itapetininga sem parar um minuto de conversar. Uma hora eu guardava coisa para conversar para ele, para contar a ele, outras vezes era ele que me ensinava acontecimentos preciosos que pouca gente sabia da cidade. Ele é um estudioso nota 1000, na minha opinião. Muito bem, né? Imagina uma conversa Nogueira. dessa, como que deve ser, não? Como deve ser, vamos dizer assim, muitas questões aqui de Itapetininga, fatos históricos, lugares, sentimentos, o quanto isso não deve estar presente numa conversa dessa, não, seu Roberto? Preciosas conversas, porque a gente guarda, porque deu pra gente, eu, aprender muita coisa com ele. Eu considero ele, em conhecimento sobre Itapetininga, bem acima do meu conhecimento. Falando com toda a franqueza. Ele realmente é um estudioso, publicou uns livros que eu gosto muito, aprendo muito com os livros dele, e uma pessoa boníssima, gente de primeiro mundo. Muito bem. E, seu Roberto, falando um pouquinho aqui, né, a respeito dessa história, então, de Itapetininga. Ao ver do senhor, assim, se pudesse trazer a importância dessa data dos 250 anos, né, olhar para a nossa história aqui de Itapetininga, quais seriam os pontos principais nessa genealogia, assim, que você destacaria nesse momento aqui para a gente? Olha, Itapetininga, na minha opinião,
tem uma história maravilhosa de lutas, de conquistas, de progressos em termos variados que realmente empolga a gente. Lamentavelmente, pouca gente sabe um pouco da cidade de Itapetininga, da maravilhosa história que nós possuímos. Um programa desse, de parceria dos 250 anos de fundação de Itapetininga, através da TVI, é de uma importância muito grande. Eu sempre falo, olha, se por acaso 10 pessoas assistirem o programa e um deles gostar muito, ficar entusiasmado, significa crescimento de 10% da população. Se for 100 pessoas, 10 que gostem e se entusiasmem, consideramos um aumento, um crescimento de 10% da população sobre a história deliciosa, brilhante de Itapetininga. Parabéns também à TVI por essa ideia de fazer esse tipo de programa que vai levar muitos conhecimentos, e esses conhecimentos, na minha opinião, melhoram muito a autoestima do itapetiningano. Saber o que foi Itapetininga na época do seu avô, do seu bisavô, compreende? E o Museu da Imagem e do Som, que a gente está apaixonado, é a nossa joia brilhante, porque eu não esperava tomar conta do museu. Hoje eu estou apaixonado pelo museu. Nós estamos com um projeto muito interessante de passar os filmes antigos toda segunda-feira, de 15 em 15 dias, na TVI, onde personalidades de destaque na vida de Itapetininga contam pormenores do que era a nossa querida Itapetininga naquela época. Temos filme, um dos filmes preciosíssimo, na minha opinião, um filme de 1920, onde aparece a festa do Divino, a igreja antiga da matriz, como é que era, o footing, as escolas e outras coisas. Isso tudo é um que conta uma coisa, outro conta. Tivemos agora esses dias seu João Olímpio de Oliveira fazendo uma história, contando uma história da educação dentro de Itapetininga, como é que começou, as personalidades, como é que era, as aulas. Por exemplo, um detalhe importante que eu guardei, Peixoto Gomide, fundada, começou em 1894, lá o aluno teria que pagar 50 reais, no caso, estou pondo reais, mas não é essa denominação, em cada semestre. Nossa. Pagava-se para estudar. Hoje vem gratuitamente tudo isso para todo estudante. Então, são coisas assim que ninguém sabia, que fala e fala com conhecimento. Professoras, nós temos uma gravação feita com uma senhora, infelizmente falecida. Ela deu uma entrevista para o museu, ia completar 114 anos. Dona Generosa Morelli. Nossa. Talvez alguém que esteja nos assistindo lembre dela. Ela foi considerada a professora do século.
ela foi uma das primeiras alunas da Peixoto Gomide. O pai dela foi mestre de cerimônia, mestre de trabalho De obra. na construção de obra. Melhorou. Mestre de obra na construção da Peixoto Gomide. Contando detalhes e mais detalhes, como é que começou aquilo, como é que progrediu, porque foi a primeira escola do interior. E o museu tem álbuns de formandos, inúmeros álbuns. Tem um deles, um dos primeiros, de todos os alunos, tinha um aluno de Itapetininga. Tinha gente do Ceará, do Rio Grande do Norte, Nossa. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. Tinha um Itapetininga. Então Itapetininga ficou muito conhecida. Chamou-se até de terra das escolas. Vinha gente de todo canto. Então são preciosidades que, por sinal, nessa segunda-feira agora, vamos exibir, sempre de parceria preciosa com a TVI, a história da Anésia Pinheiro Machado, primeira aviadora do Brasil, a primeira que fez a viagem São Paulo, Rio de Janeiro. Lá, quem estava esperando a Anésia para cumprimentá-la e dar uma medalha comemorativa dessa viagem? Santos Dumont. São preciosidades que eu gosto de contar porque melhora a autoestima, o orgulho do itapetingano, coisa que ninguém sabe. Eu fiquei tão empolgado com a história dela que fui um dos que soltei a ideia, vamos ter que construir uma estátua para Anésia Quintapetininga. É aquela ali ao lado do Bradesco, o Museu da Imagem e do Som, que teve esse começo, essa ideia de fazer uma homenagem. O itapetingano que passa por ali, chama a atenção dele, ele vai ler uma placa de tamanho grande que nós colocamos, contando que a Anésia estudou aqui na Peixoto Gomide, estudou na Faculdade de Farmácia e Odontologia, trabalhou no jornal Diário de Itapetininga e morou aqui em Itapetininga um longo tempo. Aqui veio um avião pela primeira vez, voou em Itapetininga. Veio na festa do Divino. Esse avião pousava no campo de aviação, que infelizmente hoje não temos mais, e fazia voos panorâmicos aqui em Itapetininga com pessoas que frequentavam a festa do Divino. Eles pagavam X, metade ficava pro piloto com o avião, ou a outra metade ficava para os festeiros da festa do Divino. E ali foi o começo da Anésia por Itapetininga. Uma história brilhante. E o itapetingano, quando vê esse tipo de relato, eu tenho certeza que o contentamento é muito grande. Itapetininga não foi uma pouca porcaria. Teve uma história brilhantíssima. São detalhes. E vai passar, nessa segunda-feira agora que vem, a história da Anésia, que fala muito desse começo que eu citei e de Itapetininga naquela época. Quem puder ter essa oportunidade, não deixe de assistir. Muito bem. Eu fiz, Guto, não sei se você gostaria, o nosso amigo
Nogueira, ele falou muito com detalhes importantes sobre Itapetininga. Esse passeio histórico eu já fiz algumas vezes, não pude ir, não deu certo de ir nesses últimos. É uma grande oportunidade de conhecer melhor os prédios, a história da cidade, tudo sobre esses locais onde durante o passeio a gente para por lá para visitar. Então vale a pena tudo isso. Mas eu guardei aqui, eu não sei se você quer que a gente mude de assunto, quer fazer alguma pergunta especial. Eu ia relatar para vocês, para os telespectadores, algumas datas importantes da nossa história. Seu Roberto, o programa é do senhor. Pode mandar ver aqui que a gente está assistindo uma aula aqui. Marco. Qualquer coisa, corte aí. Tá bom. Viu? Sem cerimônia nenhuma. Mas o que eu vou contar para vocês, eu fiz uma palestra a convite da 3M, que é a grande indústria que nós temos aqui em Itapetininga. E gostaram muito. Eu falei, olha, esse bate-papo talvez seja interessante eu relatar. Começando, por exemplo, primeiro casamento de Itapetininga, olha a idade, o que precisa ir junto com a gente, óculos. Primeiro casamento foi no dia 23 de janeiro de 1772. Isso tem tudo registrado. Nasceu em Itapetininga Venâncio Aires, o grande Venâncio Aires, deputado abolicionista, e fez o primeiro jornal importante de Itapetininga. Nasceu dia 22 de dezembro de 1842. A primeira iluminação de Itapetininga, com lampiões, 60 lampiões, foi o começo da iluminação, foi 1885. Guto, se achar que está maçante, corte, nós não saímos Não, tá muito legal, vai, vamos lá. Assunto. Tá bom? Tá bom. Outra coisa, fundação do Clube Venâncio Aires, famoso, tem pouquíssimos com essa idade do clube. Pouquíssimo. Nós tivemos uma interrupção aqui do sinal aqui com o seu Roberto Hungria, falando justamente a respeito do clube aqui, nesse clube também que faz parte da história aqui de Itapetininga, que é o Clube Venâncio Aires. Mas você que está acompanhando com a gente aqui, o Telescópio, né? Deixa a sua mensagem também, aproveita nesse dia para parabenizar a nossa cidade, para mandar nas suas redes sociais aí, colocar também a sua palavra de carinho pela nossa cidade. Já temos novamente aqui a imagem aqui do seu Roberto. Seu Roberto, digo pro senhor que, ó, eu tô muito interessado, não foi culpa minha aqui, tá bom, de ter cortado. O senhor pode continuar, por favor, falando do Venâncio Aires aí, da fundação, então, desse clube. Eu achei que o seu jeitão era de gente que estava meio saturado de ouvir data aí. Imagine. Continuando. Isso. Sujeito a parar a hora que você quiser. Tá bom. Mas eu sei que são coisas interessantes que o Itapetiningano pouco sabe dessas datas aí. Eu parei na fundação do Clube Venâncio Aires em 1888. Depois disso, nessa época da fundação, veja como é que era Itapetininga. 409 casas apenas. Nossa. Uma farmácia, 2 padarias, 1 médico, 2 dentistas e 6 advogados. Era quase como um bairro hoje em dia. Se nós pensarmos assim, um bairro médio hoje, é mais ou menos o tamanho que era Itapetininga antes. Exatamente. 409 casas. Dali a coisa foi crescendo. Foi crescendo. Mas é importante saber que tudo começou, que eu estou falando, em 1888, junto com o Clube Venâncio Aires. Outro,
Em 1894, repetindo, criada a Escola Peixoto Gomide, a primeira do interior, a primeira do estado, Caetano de Campos. Outra, primeiro trem que chegou em Itapetininga teve uma fase que eu lamento até ter parado com a Sorocabana e depois a FEPASA. Tínhamos essa locomoção através de bons trens e pelo estado em vários lugares. Por falar nisso, eu lembro do Fernando Prestes. Fernando Prestes é o único itapetiningano que tem uma cidade com o nome dele. Olha só. Existe outro que tem também em uma outra cidade, mas dentro de um outro estado. De Itapetininga, nascido aqui, é o Fernando Prestes. O Fernando Prestes tem uma cidade perto de... Como é o nome daquela cidade? Me fugiu o nome, já lembro já. Ele fez um progresso para aquela região, Catanduva, perto de Catanduva. Fez um progresso naquela região porque levou uma linha de trem para aquela parte, povoou tudo aquilo. Hoje é um centro hortifruti-granjeiro muito grande. Progrediu muito aquilo. Paramos ou continuamos? Pode ser, mas algum... Cabe ainda um pouquinho aqui no telescópio. Pode mandar pra gente. Primeiro automóvel. 1911. Nossa. Itapetininga era zero de automóvel. 1911 apareceu, foi um sucesso. Imagino. Todo mundo queria subir, ver aquilo, como é que andava aquilo lá, contado por pessoas que participaram da chegada naquelas gravações do MIS. Outra coisa, telefone Itapetininga só 1914. Antes era latinha de massa de tomate com barbantinho, a gente falava com o vizinho. Em 1914 chegaram os telefones. População nessa época, 1917, já subiu para 61 mil. Sinal do crescimento da cidade. Eu dei o primeiro número para vocês quando tinha 409 casas só. Aqui já subiu a população e o número de casas. 61 mil pessoas morando. Início do calçamento, 1918. Fazer uma noticiazinha que sempre a gente fala. Foi criada a Casa Zebu do meu pai. É um comercialzinho que eu sempre faço. 1918 foi o começo da Casa Zebu com o famoso cavalo. Que esse ano de 2018, quando fez 100 anos, desfilou no Carnaval de Itapetininga. Seu Roberto... Outra coisa, já vamos parar. Isso, se o senhor puder fazer mais esse pra gente aqui, que nós estamos já chegando no final do programa aqui, mas pode trazer depois desse grande acontecimento histórico aqui em Itapetininga, que foi a Casa Zebu. O que aconteceu depois, seu Roberto? Se guardou, hein? Tem direito a um brinde lá na Casa Zebu. Tá bom. Olha, vamos falar, 1930, Júlio Prestes, itapetiningano, nosso conterrâneo, filho do Fernando Prestes, tem muita gente que não sabe, confunde, foi eleito presidente do Brasil. Paro por aqui, uma notícia bem popular. 1899, nasce Abílio Vitor, o Inhobentico. Chega não, Guto? O que mais você quer saber, se eu souber? Daria Faça para falar. Pergunta fácil.
São 250 anos de história, aí junto à memória do senhor, junto com a memória do Zé Luiz aqui, daria para falar dias aqui sobre Itapetininga durante muito tempo. Vamos fazer uma minissérie da TV. Isso. Vamos fazer um dia... Um dia o Zé Luiz, outro eu vou para completar umas coisinhas, aprender umas coisas que ele já me contou. Minissérie é uma ideia que fica. Fica uma ideia, mas muito obrigado pela participação aqui com a gente, sabe? O tempo é curto para falar de tanta história aqui da cidade, mas dá para se ver o carinho, dá para se ver o amor, dá para se ver, vamos dizer assim, a importância mesmo dessa cidade para o senhor, também para o senhor José Luiz aqui, para cada itapetiningano aqui. Se puder deixar uma mensagem final aqui pra gente, nesses 250 anos de Itapetininga, para todas as pessoas que estão assistindo, que muitas vezes ainda possivelmente não aprenderam, não tiveram contato com toda essa parte histórica, mas que já tem no seu coração essa chama já de ser itapetiningano. O que o senhor falaria aqui pra gente? Olha, com muito, muito prazer, falo que esses conhecimentos, até mais do que eu, do Nogueira, são conhecimentos que a gente teria que saber um pouco mais. Nós somos muito pobres no conhecimento da história belíssima de Itapetininga. Eu contei umas datas aqui para a gente ver o andamento da coisa. De 1770, data da fundação, hoje com 250 anos, as coisas vieram sendo conquistadas. É a terceira cidade em extensão do estado de São Paulo, sabe? Nós falamos até da Anésia Pinheiro Machado, só para terminar um detalhezinho. Foi muito discutido aonde nasceu a tal da Anésia. Tem o pessoal de Itaí que fala, não, nasceram aqui. Nós fizemos um estudo, a região de Itaí, que vocês vão ver no filme, os que puderem assistir, pertencia a Itapetininga, de tão grande que era a extensão de Itapetininga. E, para confirmar, quando nós inauguramos a estátua da Anésia, eu fiz questão de levar um documento onde fala aonde nasceu a Anésia. Ela declara, porque não é o escrivão que está fazendo, é a pessoa que está fazendo o RG da época, que fala, quando cita onde nasceu, ela escreveu com a letra dela, Itapetininga. Então foi um negócio que realmente veio eliminar totalmente. E a gente incentiva. Fizemos uma homenagem para ela aqui, com a estátua. Façam vocês em Itaí, que Itapetininga vai ficar muito contente. Tá certo. Seu Roberto, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É uma alegria muito grande cada conversa aqui com o senhor, ainda mais esse dia tão especial aqui. Um grande abraço. Deixa hoje o dia da gravação, então aqui hoje dia 29. Deixa os parabéns aí para sua esposa, para dona Angelina. Também deixo aqui os parabéns em nome de toda a TVI, para o José Luiz Nogueira também. O nosso hoje aqui. Grande historiador, que eu sou fã-clube dele. Certo. É o meu catedrático principal. Nogueira e tal coisa, o que você acha? Quando foi? O que houve? Essa pessoa nasceu aqui, ele conta todos os detalhes. Daí eu faço cola quando eu vou na TVI preciso, eu dou uma olhadinha para não errar as coisas que ele me ensinou. Muito bem, muito obrigado pela participação, muito viu? Oportunidade. Agradeço muito. Não deixe de ir ver o filme da Anésia. Vamos sim. Essa segunda-feira, então, temos aí o filme então da Anésia, contando toda às 8 horas da noite, nós temos lá na programação aqui da TVI, trazendo então essa parceria junto com o MIS, trazendo esses documentários aqui, para entender um pouco mais a história desses itapetininganos ilustres. E você que acompanha aqui com a gente o Telescópio, o programa de hoje, ele foi gravado, então nós gravamos no último dia 29 de outubro, mas hoje aqui dia 5 de novembro, só resta nós desejarmos a você a alegria mesmo de ser itapetiningano, desejar os parabéns aí a toda a nossa cidade, esses 250 anos aqui de
Itapetininga, de tantas histórias, de tantas pessoas, de tantas famílias, de tudo aquilo que aconteceu aqui na nossa cidade, que tudo isso fique mesmo registrado e que a TVI ela possa ajudar um pouquinho aí a contar a história do povo de Itapetininga, da nossa querida cidade que cada dia mais se desenvolva, né? Os votos mesmo de muita alegria daqui para frente, sejam mais 250, mais 500 anos aí aqui para nossa cidade, sempre carregando mesmo essa história tão bonita que nossa cidade tem. Lembrando que você, eu e itapetininganos, nós carregamos essa história e nós temos a responsabilidade de honrar, né, tantas figuras ilustres aqui da nossa cidade com a nossa vida, com o nosso exemplo. Então, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando a você que o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é qualidade, que é tradição, que é respeito a você que acompanha aqui junto com a gente. Nesse dia especial, não posso deixar de lembrar desse plano que tanto ajuda aqui o nosso programa, que tanto acredita em Itapetininga também. E você que está acompanhando aqui com a gente, um grande abraço para você. Até amanhã com o Telescópio ao vivo ao meio-dia. Um grande abraço, até lá e viva Itapetininga! Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.